Fala pessoal, então, algumas coisas acontecem e mostram que a gente está no caminho certo. Eu tenho um cliente chamado Adriano Borges. O Adriano, ele é meu cliente desde 2018, ele é proprietário de uma escola de pós-graduação e ele tem um podcast chamado Vendedor do Futuro. E essa semana, no episódio 20, ele fez uma referência do meu negócio, da maneira que eu trabalho, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque foi uma surpresa muito bacana que eu tive e eu acho que assim, é uma referência do meu trabalho, como é que eu faço, como é que eu atuo, e é aquilo que eu falo sempre, eu procuro entregar valor. Eu não procuro, nem nunca procurei, nesses 28 anos que eu trabalho com carro, eu nunca procurei entregar preço, mas eu sempre tive a intenção de entregar valor. E quando a gente vê um depoimento como esse, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Olha aí, vê o que você achou. Um abraço, fica com Deus. Fala aí, vendedor, fala aí, vendedora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast, e a nossa conversa de hoje é sobre como você pode melhorar os seus resultados conhecendo um pouco mais das motivações de compra dos seus clientes. O conhecimento e as estratégias que eu vou falar aqui tem fácil aplicação e você pode implementar imediatamente, hein? Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios, hein? De vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso episódio começa agora. Porque ela não quer ter a dor de cabeça de ter que consertar o carro. Ela não quer ter isso. Ela prefere a facilidade de evitar a dor, o desconforto, o incômodo. O evitar dor é uma motivação que norteia muitas decisões que eu tomo, por exemplo. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Tem uma pessoa que se tornou amiga minha, é um prestador de serviço, uma pessoa que eu contrato. Ela tem uma empresa que é de personal car. Muita gente nem conhece o termo, era novidade para mim também. Ele se chama Tony. O Tony é um cara que eu admiro muito, porque ele pode ser exemplo, em algum momento a gente até conversar com ele aqui no podcast, tá? Um cara que tem muita coisa para poder passar, muito conteúdo. Para mim, ele é exemplar no atendimento dele. Ele mora aqui em Vitória, hoje eu tô morando em Vitória, ele mora aqui também. E o que ele faz? Ele cuida do carro da pessoa. Ele cuida do meu carro hoje, eu e a Fran apenas liga para ele, assim, a gente liga para ele e fala, Tony, tô precisando de fazer tal coisa. Ele vem, pega o carro, vai lá, leva no lugar, resolve pra gente. E a gente paga um valor para ele por ano. Valor, até falar aqui, o valor que ele cobra, porque eu acho muito justo, ele cobra 600 e poucos reais por ano. Nossa, Adriano, mas você gasta 600 e poucos reais, quase 700 reais para ter isso? Pô, você não poderia lá levar seu carro? Beleza, vamos lá. Eu nunca tive isso na vida. Tinha meu carro já. E aí eu vi o Tony falar do seguinte, ele falar do serviço que ele prestava, né? E ele foi destacar um diferencial que era mais voltado para evitar perda, que era o diferencial de, às vezes você vai levar o carro numa revisão e eles tentam colocar uma peça adicional que nem precisava, e você não sabe, você não tem domínio da mecânica, você fica à mercê daquela pessoa ali, você não entende de mecânica e vai achar que precisa, e aí você acaba gastando mais do que é necessário. Então esse serviço meu ajuda nesse ponto. Eu achei interessante, mas aquilo não me chamou tanta atenção, porque meu pai, ele não é mecânico, ele é lanterneiro e pintor, mas eu vivi dentro da oficina lá e eu trabalhei no autopeça, então eu entendo um pouquinho e normalmente eu não sou tão passado para trás nesses pontos assim, né? Quando eu vou na concessionária ou na oficina, a pessoa fala que tem que resolver algo, eu pesquiso, eu sei se precisa ou não, eu tenho aquela malícia ali. Mas quando ele me falou de um outro diferencial voltado para evitar a dor, o desconforto, o incômodo, esse me pegou. Ele comentou do tempo de deslocamento que eu economizo, o tempo de espera. Gente, eu fui levar o carro para fazer uma revisão uma vez, além de eu ter
perdido um tempão para agendar no telefone, e olha que assim, o serviço da Jeep aqui, que é a concessionária do meu carro, aqui em Vitória, é muito legal, cara. Mas o tempo que você demora no telefone para agendar, a burocracia que você tem para você poder resolver isso, aí uma pessoa te liga, depois a outra liga para avaliar o atendimento, aí você agenda, no dia você leva, aí tem que preencher algumas coisas, você fica lá, no dia de voltar lá para pegar, você acaba ficando na espera. Cara, nunca, por melhor que seja o serviço, na maioria das vezes você vai gastar umas 2 horas para poder resolver isso aí, 3 horas. Para mim hoje, para o meu trabalho, para as coisas que eu faço no dia a dia, isso para mim é importante. Eu prefiro não perder esse tempo e focar nas coisas do meu trabalho. Focar no meu dia a dia, ter um tempo a mais com a minha família, eu prefiro isso. Então eu pago a mais para ter esse benefício. O evitar a dor fala alto. E quando o Tony trouxe esse diferencial, para mim fez todo sentido pagar. E eu quero falar uma situação, na última revisão que eu tive do carro, vieram conversar comigo e falou: olha, Adriano, a gente olhou aqui e tá melejando um vazamento ali, tá um pouco ali no motor, não chega nem a tá pingando, mas tá vazando um pouquinho e precisava dar uma olhada. Eu acho que é só um retentor e tal, mas a gente fez aqui todo um orçamento e tal. Rapaz, uma cacetada. R$ 9.000 para poder fazer a revisão do carro. Eu falei, meu Deus, vou pagar nunca isso aqui. Vou procurar uma mecânica para poder fazer isso. Aí eu peguei e liguei pro Tony. Dessa vez eu não tinha falado com ele antes para levar o carro na revisão. Acabei levando eu mesmo e tal. E aí, depois eu liguei pro Tony. Tony, queria que você pegasse o carro aqui e fizesse um orçamento em outro lugar para poder dar uma olhada. Cara, ele rodou tudo quanto é loja. Levou em mais de uma oficina, pessoas da confiança dele, mecânicas que são referência, comprou apenas peças originais e o conserto do carro saiu por R$ 2.600. Tudo que tinha que resolver com as peças, a mão de obra e tudo, de 9.000 e pouco caiu para 2 e alguma coisa, 2.600, se não me engano era 2.600. Praticamente, nessa transação, eu paguei quase 10 anos de acompanhamento do Tony, porque 600 e poucos por 10 anos aí dá 6.000 e pouco, né? Então a diferença que eu fiquei ali, praticamente ela justifica o pagamento dele. Então percebe que quando você tem algo parecido com isso no seu serviço, e se para aquela pessoa o evitar a dor, o desconforto, ele é importante, você pode usar isso. Nesse caso, eu dei um exemplo do valor que eu ganhei, né? Então, eu tive lucro com isso, porque eu estou pagando menos, eu estou economizando, de certa forma, né? Também evitei perdas, porque eu estou economizando, mas o que me fala mais alto é o incômodo de ter que ir num monte de oficina para fazer orçamento. Eu prefiro pagar o Tony por esse serviço, e ele é exemplar para poder fazer isso. Resumindo, percebeu o que mais motiva um cliente naquela decisão? Construa os seus argumentos em cima disso. Independente se é os outros 3 que a gente já viu aí, ou se é um desses próximos motivadores que a gente vai falar agora.